Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Vanessa e, juntamente com o professor Weber, estaremos dando sequência na correção dos exercícios. Essa semana estaremos corrigindo os exercícios da aula 8, Estatística, na apostila que vocês já têm em mãos. E estarei resolvendo 5 questões nesse vídeo. Essas questões, a princípio, elas são de interpretação de enunciado e gráfico. São questões que caem muito no Enem, então é imprescindível que vocês tenham atenção e consigam captar a mensagem do exercício. Então vamos lá. A questão 1 diz que uma falsa relação. O cruzamento da quantidade de horas estudadas com o desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes PISA mostra que mais tempo na escola não é garantia de nota acima da média. Nós temos aqui um gráfico onde relaciona os países, o quantitativo de horas e a média das notas no PISA referentes aos exames do conteúdo de matemática. Então, verifica-se que os países que passam menos horas, na escola estudando, e até os países que passam mais horas nas escolas estudando, referente à média. A questão é, dos países com notas abaixo da média, aquele que apresenta a maior quantidade de estudo podemos verificar que quem está abaixo da média, nós temos quem? Rússia, quantitativo de horas de 5 horas e meia, 6 horas na escola. Portugal, em torno de 7 horas. México, 7 horas e meia. Itália, 8 horas. E Israel, 8 horas e meia. Abaixo da média, sendo que a média aqui é de 5. E temos aqui Israel com 8 horas e meia, tendo a média entre 400 e 450. Então, nós podemos concluir aqui que Israel passa mais tempo, quantidade de horas estudando, porém, o retorno não é benéfico, ou seja, não tem uma média relativamente boa. Então, nessa questão, Israel é a resposta correta, letra C. Questão 2. O Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue em regiões com menor número de doadores por habitante, com o intuito de manter a regularidade de estoques nos serviços hemoterápicos. Em 2010, foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada região, conforme o quadro seguinte. Nós temos aqui uma tabelinha de taxa de doação de sangue por região em 2010, com dados da região, doadores, número de habitantes, doadores por habitantes. Então, nós temos aqui a região Nordeste, com 820.959 doadores, de 53.081.950 habitantes, com uma porcentagem baixa de 1,5% de doadores. Isso, não vou ler todos, por conta do vídeo não ficar muito longo, como você já tem o vídeo, o arquivo, então vocês já podem visualizar em mãos. E nós temos aqui o total, que é de todas as regiões, consequentemente do Brasil, de 3.627.529 doadores, de 190.755.799 habitantes, com 1,9% da população sendo doadora. Então, os resultados obtidos permitem que estados, municípios e governo federal estabeleçam regiões prioritárias do país para a intensificação das campanhas de doação de sangue. A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitantes fosse menor ou igual ao do país. As regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas na época são... Nós temos aqui que 1,9% é a porcentagem dos doadores total do Brasil. Então, se a intenção é intensificar para as regiões em que a porcentagem de doadores é menor ou igual ao total,
Então, consequentemente, a gente vai verificar que a região Nordeste, com um percentual de 1,5, a Norte, 1,5 e a Sudeste, que é igual ao do Brasil, 1,9. Então, essas regiões que as autoridades responsáveis intensificaria o foco para a doação de sangue. Então, a resposta correta é a letra D, Norte, Nordeste e Sudeste. São as regiões que apresentam o menor percentual de doadores. Agora vamos para a questão 3. A questão 3 diz que perdão, gente. A cidade de Guarulhos, São Paulo, tem o 8º Produto Interno Bruto Municipal do Brasil. Além do maior aeroporto da América do Sul, em proporção possui a economia que mais cresce em indústrias, conforme mostra o gráfico. Nós temos o gráfico aqui com o percentual de crescimento e temos, a relação do Brasil, com 30,95%, o estado de São Paulo, 14,76%, a capital de São Paulo, 3,57%, e Guarulhos, com 60,52% de crescimento. Analisando os dados percentuais do gráfico, qual a diferença entre o maior e o menor centro em crescimento no polo das indústrias? Essa questão é bem simples, é só a gente analisar o gráfico mesmo. Vamos fazer o quê? Calcular a diferença do maior e o menor percentual. Quem são eles? Guarulhos e São Paulo, capital. Então, a gente calculou a diferença, então a gente vai ter aqui 60,52% menos 3,57%, que vamos obter o quê? 56,95%. Então, a resposta correta é a letra C. Bem simples, gente, só interpretação de gráfico mesmo e raciocínio. Não tem muito segredo essas questões. Questão 4. O cultivo de uma flor rara só é viável se no mês do plantio para o mês subsequente o clima da região possuir as seguintes peculiaridades: a variação do nível de chuvas, pluviosidade, nesses meses não for superior a 50 mm, a temperatura mínima nesses meses for superior a 15 graus Celsius, ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus Celsius na temperatura máxima. Então, um floricultor pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta a um meteorologista que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes nessa região. Então, nós temos um gráfico aqui, onde marca a pluviosidade em milímetros, temos os meses e temos a temperatura máxima, nesse período, e a temperatura mínima, que a gente pode observar aqui na lateral, e a transição do ano ao outro, que começou de maio e termina em maio. Então, a gente pode observar aqui, olhando todos os dados aqui, seguindo as exigências aqui, vocês podem até fazer uma análise mais cautelosa aí, observar os dados certinho, mas para o vídeo não ficar longo, a gente pode concluir o que? Olhando aqui, apenas o mês de janeiro, ele satisfaz todas as condições exigidas para o plantio. Por quê? Porque de fevereiro a março e de novembro para dezembro, houve redução na temperatura máxima não superior a 5 graus Celsius. E a variação de pluviosidade de agosto para setembro e de dezembro para janeiro não foi maior que 50 milímetros. Então, o mês de janeiro é satisfatório para o plantio dessa flor rara. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos para a nossa questão 5. Um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. O gráfico representa a quantidade de bactérias de cada espécie em função do dia durante uma semana. Nós temos aqui nosso gráfico
né, de bactérias da espécie 1 e 2. Temos a quantidade de bactérias, dias das semanas, e aqui a proliferação dela, ou seja, né, a escala de desenvolvimento. Em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima? Podemos observar aqui que a quantidade máxima de bactérias no ambiente de cultura corresponde à quantidade de bactérias da espécie 1 e 2. Então, essa é a soma dos dois que obtemos a máxima, certo? A gente pode observar que, pelo gráfico, verifica que nós temos 1.100, né? Mais 800, aqui ó, na terça-feira, 1.100, mais 800 aqui na terça-feira. A gente pode até olhar aqui, é só vocês somar os picos aqui. Mas eu vou ser bem direta, então somando aqui 1.100 com 800, totaliza 1.900 bactérias, se a gente for olhar, comparar com os outros dados. Então, 1.900 nós obtemos na terça-feira, então a resposta correta é a letra A. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido as questões, são bem simples, não tem muito segredo, cálculo, é apenas interpretação. Muito obrigada. Até a próxima aula.